Deus. E eu fiquei pensando nesse versículo e fiquei pensando, por que Paulo não simplesmente falou, façam tudo para a glória de Deus? Por que ele usou o coma e bebam? Talvez a Bíblia ficasse um pouquinho menor, né? Ela é grande, né? Enfim, e usou o comam e o bebam. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Muitos de nós estamos deixando de vivenciar uma vida plena e abundante no que tange a saúde, porque a gente não sabe muitas vezes responder a essa pergunta. E hoje eu quero falar sobre algo que pode mudar realmente, de forma importante a sua vida, e se a gente souber responder essa pergunta. Uma das grandes questões no consultório que eu vejo de erro é justamente no que nós estamos ingerindo de líquido. E é sobre isso que eu vou falar. O que não beber ou o que beber para uma vida saudável. Seja agora no final do ano, seja nas festas, seja no verão, onde a gente faz mais atividade física e precisa de mais líquido, seja para a vida. É importante o líquido que a gente ingere? Não, é fundamental. 70% do nosso corpo é constituído de um líquido. Não é refrigerante, não é suco, não é mate, é água, mas é líquido. E por que esse assunto talvez seja interessante? Porque nunca na história da humanidade a gente teve tantas ofertas, tantas variedades de bebidas, de líquidos, como a gente tem hoje, né? Alguém já foi num hipermercado, Guanabara, ali na Barra? Nossa, você entra na prateleira ali no corredor de bebidas, uma variedade muito grande. Nunca tivemos isso na história da humanidade. E isso é muito importante. E é importante para o nosso entendimento que o registro do nosso cérebro entre comer e beber é diferente. Se eu tenho aqui um pacote de bolacha, de biscoito e aqui um copo de algum líquido com as mesmas características, nosso corpo entende mais e a gente fica mais saciado quando a gente mastiga, quando a gente morde. Isso dispara alguns sinais para o nosso cérebro que leva a mais saciedade, ou seja, tendemos a beber muito mais do que quando comemos, se compararmos as mesmas quantidades de caloria. E além das variedades imensas que a gente vê no supermercado hoje em dia, nós estamos aumentando a quantidade. E se numa bebida a gente tem uma concentração muito grande, mais do que em alguma comida, a gente acaba tomando mais, enfim, porque não ficamos saciados e aí ingerimos uma grande quantidade de substâncias ruins. Esse aí foi um slide que eu usei em uma das palestras minhas, falando sobre o tamanho dos copos. Vejam vocês, em 1955, está bem pequeno ali, não sei se dá para ver, aquele era o primeiro copinho vendido numa das lanchonetes nos Estados Unidos, 200 ml, era a média. Isso foi crescendo, em 1980, 950 ml. Hoje, pasmem vocês, existe uma cadeia chamada 7-Eleven, que é de conveniências nos Estados Unidos, e eles vendem, a gente não pode chamar isso de copo, mas é um mini tonel, um mini tonelzinho, 3 litros, 785 ml. Então, você leva para casa e aí você toma como você... Enfim, os americanos pegam aquilo e vão lá e enchem de refil e vão tomando durante o dia. 3 litros, 785. É um tonel que você coloca no canudo. Eu já vi esse tonelzinho. Isso é importante? Não. Isso é muito importante. Porque essas bebidas entregam para o nosso corpo uma quantidade muito grande de açúcar. E de uma forma muito rápida. Porque se você estivesse mastigando, aquilo ia ser um pouco mais lento. E é justamente o que esse gráfico mostra. Em vermelho, a gente vê a absorção do açúcar de forma líquida. Vai lá em cima. A absorção do açúcar de forma sólida. Vai um pouco mais lento. Isso é um pouco melhor. Não estou falando que comer um pacotinho de bolacha é bom não, tá? Mas isso é um pouco mais lento. E as bebidas, então, têm um ponto fundamental nisso. Eu já falei aqui em outras ocasiões que esses picos e variações de glicose e insulina são muito ruins, porque isso aumenta a glicose muito rápido no nosso sangue, a gente libera pelo pâncreas muita insulina, e aí a gente acaba fazendo uma coisa que é o acúmulo de gordura, principalmente aonde? Né? Parece que a gente tem coisas que a gente come e bebe que ficam justamente aqui, né? Justamente parece que a gente bebe e vai para cá, e justamente vai para cá e para o fígado. Muito importante, a doutora Thales acabou de falar. E aí, o que beberiam de outro que não beberiam? Queria considerar com vocês uma seguinte situação. Se Deus, na sua grandiosidade, viesse aqui hoje e falasse: doutor Rômulo,
eu estou vendo que você está entendendo muito aí dessa parte de nutrologia e tudo mais, e eu queria uma consultoria. Eu queria que você fosse lá no Jardim do Éden. Tem 2 pessoas lá, um homem e uma mulher, e eu queria que você chegasse lá para dar uma orientação para eles do que eles não deveriam beber. Eu, obviamente, ia atender o pedido de Deus, né? Ia pegar minhas coisas e tudo mais, ia chegar lá, sentar naquelas pedras e começar a conversar com eles. O que vocês acham que eu falaria para eles evitarem de beber? Refrigerante? Não tinha naquela época, né? Sucos? Talvez, vamos conversar sobre isso. Naquela época não existia o Valida Master para fazer aquele suco, né? Mates, enfim, não teria o que fazer. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Sabe, dentro da medicina, dessa parte de nutrologia, eu tenho entendido uma coisa muito, muito importante. É muito importante, às vezes, a gente se focar mais em evitar coisas ruins do que a gente ficar mais preocupado em comer coisas boas. No Éden não. No Éden não precisava se preocupar em que não comer, né? Não tinha. Podia comer de tudo, beber de tudo. Enfim, Steve Jobs, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração por várias coisas que ele construiu, obviamente, falou certa vez que algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para a coisa em que você está focando. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras coisas. Ou seja, focar é dizer não para algumas outras coisas e você permanecer no seu caminho. E eu entendo que saúde também. Se você quer ter uma saúde, você precisa dizer não a algumas outras coisas. E a gente vai seguir aí na nossa caminhada sobre alguns líquidos que eu acho interessante falar. E o primeiro vai ser isso: bebidas gaseificadas e adoçadas. O que é isso? Uma forma elegante de falar refrigerante, né? Enfim, a gente tem de montão e é uma das bebidas mais consumidas. Vamos supor que você seja um comerciante e você venda uma bebida e você descubra que existe, enfim, uma substância que você pode colocar na sua bebida que vai lhe trazer muito mais lucro. Veja bem, essa substância vai dar mais prazer para quem comprar. Essa substância vai gerar algumas mudanças na papila gustativa, fazendo com que o seu cliente volte a comprar o seu produto. Essa substância vai dar uma certa euforia no seu cliente, que ele vai ficar feliz quando comprar o seu produto e você vai aumentar muito suas vendas. O que você me diria dessa substância? Interessante, se a gente pensar como um comerciante, e essa substância existe já há algum tempo e todos esses comerciantes sabem. Uma das maiores ameaças à nossa saúde é o aumento do consumo de açúcar. Já sabemos disso, não é? E o açúcar líquido dessas bebidas tem potencializado os problemas que a gente tem adquirido em torno de saúde. Na época da agricultura, há muito tempo atrás, a gente consumia, em média, 22 colheres de açúcar por ano. Isso é muito ou pouco? Pouco, né? Em 2017, subimos para 28 colheres. Aumentou muito? Não. Mas isso não é ano, é dia. Essa é a média de consumo de um americano. 28 colheres de açúcar. E a gente logo pergunta, e eu? Lá em casa, por exemplo, eu não compro açúcar, já tem alguns anos, não entra açúcar lá em casa, a gente não adiciona. E quem sabe, quem está seguindo uma vida saudável, também não tem mais motivo de ficar usando açúcar. Então, você não consome açúcar, certo? Errado. 80%, ouça o que eu estou falando, preste atenção. 80% dos produtos que estão dentro lá daquele Guanabara que eu falei, daquele hipermercado, eles têm adição de açúcar. Ah, doutor, não é possível. Quer ver uma coisa? Lasanha. Alguém pode imaginar que dentro de uma lasanha vai ter açúcar? Amendoim. Amendoim é doce? Não. Amendoim salgado. Você tem açúcar. Caldo de galinha é doce? Tem açúcar. Olha só a quantidade de produtos que, se você olhar no rótulo, você vai perceber que tem açúcar. E refrigerante tem açúcar? Muito açúcar, muito açúcar. Eu trouxe aqui uns sachêzinhos, porque às vezes a gente não tem muita noção que a gente coloca, enfim, e não vê. Um sachê, 5 gramas de açúcar. 5, 4, 5, 6, alguns sachês de fé. Você conseguiria abrir esse sachê?
usar e tomar? E 2 sachêzinhos? 2 sachês, abrir e tomar. O que você me diria de 6 sachês de uma forma mais rápida, gerando esse impacto na sua saúde? É isso que tem em 355 ml de Coca-Cola. 6 sachês, 600 ml, uma garrafinha. Não é muita coisa. Tem gente que toma isso no almoço ou no jantar, não é mesmo? 12 sachês. Imagina você pegar 12 sachês e adoçar uma bebida sua. Esse é um grande problema da nossa atualidade. E eu pesquisando isso, me deparei com esse assunto. Mais uma vez eu já falei que eu tenho uma filha, né? E todo o assunto que gera a parte de infância, e principalmente no Brasil, tem uns poucos estudos no Brasil que me chamam a atenção. E esse é da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública, que colocou um estudo sobre essa questão do paladar na infância. E a infância é quando o nosso paladar está sendo definido, se você vai gostar muito de doce, de muito salgado, enfim, isso vai sendo definido. Eles fizeram um estudo com algumas crianças com 6 meses, 12% das crianças no Brasil com 6 meses já foram expostas a um refrigerante ou tomam assiduamente refrigerante. 6 meses? Com 9 meses, 20% da população com 9 meses no Brasil já toma um tipo de bebida adocicada. Com 1 ano, minha filhinha tem 2 anos, eu já acho muito pouco. Com 1 ano, 56, mais da metade das crianças com 1 ano já estão expostas a refrigerantes ou tomando refrigerantes assiduamente. Impactante isso, né? 70% de nós, brasileiros, consumimos mais açúcar do que deveríamos. Esse é um grande ponto em quase todas as bebidas.